Olá pessoal, hoje eu estou com a Geisiane Lopes Alberici. A Geisiane possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, Unesp, especialização em Laboratório Clínico pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, na qual o título da sua pesquisa era Enterobactérias de Importância Clínica, desenvolvimento de software para sua identificação através de provas bioquímicas manuais. Tem experiência no tratamento de água, com ênfase em análise físico-química. Portanto, o título do nosso bate-papo de hoje é Como é o tratamento da água que você bebe? Bom, Geise, sinta-se à vontade. Explica pra gente um pouquinho dessa sua trajetória, como tudo começou até você chegar no SAAI. O SAAI é em São Carlos, é o Serviço de Água e Esgoto de São Carlos. Então, nos explica, por favor. Nádia, muito obrigada por me convidar para dar essa super entrevista. Obrigada por Eu aceitar. espero explicar de maneira mais simples possível para todo mundo entender. Perfeito. Então, eu comecei a fazer biologia na Unesp e antes de eu me formar, eu já prestei o concurso público. Mas o intuito era eu fazer um treinamento de concurso. Então, eu comecei a prestar vários para quando eu terminasse a faculdade, eu já estaria craque nos concursos, né? Sim. E aí, o que acontece? Eu prestei no último ano da faculdade, eram 4 vagas, era para operador de estação de tratamento de água. Eram 4 vagas. E eu fiquei em 16. E aí eu falei, não deu, né? E, só que o concurso público, ele tem duração de 2 anos e depois ele é prorrogado por mais 2 anos. Mas Perfeito. nem sempre ele é prorrogado. Mas ele pode ser prorrogado. Então, o que acontece é que aí eu terminei a faculdade, eu estava em 16 e eu esqueci completamente que um dia eu poderia ser chamada. Aí eu fiz a pós-graduação, que você falou, fiz toda a parte científica, eu ia seguir a carreira acadêmica, e aí eu fiz 6 meses de mestrado, vi que eu não me encaixava. Falei, meu Deus. Não. Isso é um ponto bastante interessante. Inclusive, no último vídeo com o Gabriel, nós conversamos sobre isso, que é bem legal você fazer um estágio para você saber se é aquilo que você realmente quer, né? Sim, então, e quando eu terminei a especialização, uma professora falou para mim, gente, você não quer fazer o mestrado comigo? E era em imunologia, algo que eu gostava bastante. Eu falei, olha, não sei. Aí ela falou, faz 6 meses como aluna especial e depois você decide. E eu fiz 6 meses e falei, não, Não é o que eu quero, com não certeza. quero. Só que aí bate aquele, e agora, o que eu vou fazer, né? E no dia seguinte que eu falei para ela que eu não queria, eu recebi uma ligação do SAAI de São Carlos. Já tinha passado 4 anos do concurso. Meu Deus. Inclusive, eu achei que eu tava, sei lá, não tinha pago alguma conta. Claro. Respondivelmente. E aí eles me chamaram e falaram, olha, um concurso que você prestou em 2010, chegou a sua vez, você quer assumir o cargo? Eu falei, quero. Aí o moço falou, mas você não perguntou o salário? Eu falei, não, mas... Não preciso. E aí eu voltei para São Carlos e aí eu comecei a trabalhar na estação de tratamento de água. Então, eu acho legal quem está na graduação fazer isso, treinar para concurso, se intuito for concurso, já ir prestando, porque quando estiver no final da graduação, você vai conseguir passar, porque é treino. Exatamente. E a disciplina também, né, para estudo, né? Você tem que. Então, como eu estava tendo, no momento da prova que eu fiz, Sim, desse concurso, eu estava tendo uma disciplina sobre tratamento de água. entendi. Então encaixou o que eu estava Sim, tentando com que sim. tinha na prova, entendeu? Interessante. Mas, Mas Geise, e você lembra quais são os profissionais que podem atuar nesse cargo? sim, é que aqui, esse concurso ele é da prefeitura, então cada prefeitura vai ter um requisito. Aqui em Certo. São Carlos tinha que ser biólogo, ou farmacêutico, ou químico. Perfeito. Então você tem que ter o seu registro no conselho de classe, CR Bio, CR Farmácia, não Q, é? CRF. Química. Uhum.
Aí Certo, eram entendi. esses três. Legal. É bem legal isso, porque eu tô sempre falando aqui com o pessoal sobre essa multidisciplinaridade, né, das profissões, do que a gente consegue encaixar sendo de outra profissão também. É bem interessante. Eu falo que principalmente assim na área de biológicas, né, a gente tem um. Na verdade, a gente não é só biológicas, né? A gente tem um pouquinho de humanas, um pouquinho de exatas e tal. Mas é gostoso a gente falar sobre isso, porque é uma experiência e tanto. Ainda mais essa questão, foi bem legal você tocar no ponto, essa questão de eu comecei a pós-graduação, mas não era o que eu queria. E não tem problema algum em você não querer aquilo. Até o canal é justamente para nós conversarmos com pós-graduandos e também profissionais, com cientistas e também profissionais, né, com pesquisadores. Então é bem legal você tocar nesse ponto, porque não tem problema algum em você não querer seguir uma carreira acadêmica, né? Fala pra gente um pouquinho, Geise, como que é a questão do tratamento de água? Como é esse processo, né, dos efluentes, como acontece? Então, aqui em São Carlos tem duas estações de tratamento de água. Uma, e elas têm metodologias diferentes. Então, uma funciona de um jeito, a outra funciona do outro. Certo. A estação de tratamento maior é uma que fica no centro, na Carlos Botelho. E ela tem aquela estação de tratamento convencional, aquelas piscinas grandes, que a água fica floculando, depois passa em outra piscina, esse processo convencional. E Que a tem gente aprende na escola, né? aquele que às vezes a gente vai visitar com a quarta série. Sim. Legal. Esse é o que tem. E abastece quase a cidade toda. E tem uma estação de tratamento aqui em São Carlos também, menor, que ela fica num distrito industrial, que chama SEAT. Sim. Então lá é uma estação de tratamento menor, e essa estação de tratamento, ela fornece água para vários outros bairros que não são centrais, são Entendi. bairros mais periféricos. Tá. E essa estação, ela tem um sistema que chama filtragem russa. O que é isso? Sim. São filtros gigantes, assim, bem grandes, como se fosse o filtro de barro que a gente conhece. Sim, sim. Tem aquelas velas por dentro. Só que ele não tem a vela dentro, ele tem camadas de areia, de pedra, de várias granulações, como Certo. filtro mesmo, só que é um filtro Entendi. grande. Legal. E a estação de tratamento do centro, ela recebe água de um rio, que chama Espraiado, fica lá na UFSCar. A estação de tratamento do SEAT, que é a que eu trabalhava, dessa dos filtros, a água vem de outro rio, que chama Ribeirão Feijão, fica perto do Broa. Sim. Isso é importante por quê? Porque cada lugar, a água vai ter uma característica. E dependendo da característica, você vai tratar de um jeito. Entendi. Entendeu? Então, isso Legal. influencia. E assim, qual seria a maior diferença aí entre esses dois tratamentos? Conseguir essa purificação diferente, é isso? É que assim, a convencional, ela consegue muita água. Entendi. Essa do filtro, ela consegue um volume bem menor. Entendi. Entendeu? Então, se for assim, se fosse para uma cidade inteira, ela não ia dar conta. Entendi. Então, essa é a diferença que tem. E tem também a diferença da qualidade de água. Essa do filtro, se a água for uma água muito suja, você não consegue deixar ela potável. Essa do convencional, se ela for uma água bem suja, você consegue deixar ela potável. Legal. Então, a do filtro, a água tem que ser melhor para você deixar ela potável. Deu para entender? Sim, sim, com certeza. Perfeito. E no caso, essa questão de tipo de deixar a água melhor, a gente consegue eliminar o que dessa água? Então, a água, para ela se tornar potável, ela tem que seguir uma portaria da Agência Nacional de Água.
Certo. ela tem que estar livre de partículas. Perfeito. Areia, terra, pedra, ela tem que estar livre dessas partículas, tem que Sim. estar livre de bactérias e outros micro-organismos. Perfeito. Aí disso, ela é uma água potável. E além do que, aqui em São Carlos, além dessas duas estações de tratamento, a gente tem água direto do aquífero Guarani, dos poços artesanais. Sim, sim. E essa água, ela é muito boa, muito boa. Sim. E tem muitos poços aqui em São Carlos. Quando eu trabalhava, era 36 poços. Então era muita água. Sim. Muito boa. Olha, eu não tô puxando sardinha de São Carlos, mas eu já tomei água em várias cidades aqui do Brasil e fora do Brasil, não tem comparação. A água de São Carlos é muito boa, realmente. Eu tenho uma tia que toda vez que eu vou na casa dela, ela mora em outra cidade, não é em São Carlos. Ela pede pra eu levar água pra ela. Por isso também que é bem interessante a gente trazer o SAI aqui como referência, né? Sim, porque tem uma qualidade de água muito boa. Sim. Ô, Geise, tem essa questão também de fluoretação da água. Eu estava assistindo uma palestra de um dentista e ele falava que a fluoretação da água foi um dos marcos históricos também para a saúde bucal no Brasil, né? Então, esse processo todo de purificação que nós temos da água, ele não é importante só para tornar a água potável, mas também para a nossa saúde, né? Aí você entrou num ponto bem contraditório. Por quê? Porque esse flúor na água, ele é importante para a saúde bucal. Só que para o restante do corpo não, ele é tóxico. É uma concentração grande, então, no caso. Não é uma concentração grande, mas a gente não deveria consumir flúor. Então, a água, ela teria que ter outro método de eliminação de micro-organismos por luz ultravioleta. Interessantíssimo. O que também seria caro. É muito caro. O flúor é mais viável, né? Tem toda uma questão também por trás do profissional, né? Que vai trabalhar com essa técnica. Sim, também. E pode continuar o seu raciocínio. Então eu vou falar mais especificamente dessa estação que eu trabalhava, que é o da Tá bom. Puta. A água vinha do Ribeirão Feijão, e quando ela chega com folha, com terra, porque ela veio de um ribeirão. Então a gente tinha como se fosse uma peneira. Era uma peneira mesmo, só que é gigante. Sim. Que a água entra nessa peneira e ali fica retido peixe, se tem peixe, fica retido terra, Legal. tudo retido ali. Depois que essa água foi peneirada, ela vai entrar no filtro. Então, os filtros, eles trabalham em dupla. Um é ascendente, que vai subir a água, e o outro é descendente, que a água vai descer. Perfeito. Então, ele passou nessa peneira. Quando ele passa nessa peneira, é adicionada uma substância na água, sulfato de alumínio. Perfeito. Que coagula todas as partículas pequenininhas que tem na água. Então, essas partículas ficam coaguladas e elas flutuam. Perfeito. Então, você olha na água, assim, você vê aquele monte de coisa. Meu Deus, eu vou beber isso. Já é uma segunda peneiração, né, teoricamente. Sim. Que legal. E aí, depois desse sulfato de alumínio, entra nesse filtro ascendente. E aí, ela sobe tudo. E ela vai sendo filtrada enquanto ela está subindo. Quando ela chegou lá em cima, ela passa para o filtro descendente. No filtro descendente, quando ela entra, ela já está muito limpa. Então, ela está quase bem assim, translúcida, sabe? Sim, sim. Então, ela passa de novo uma segunda filtragem, só que agora um filtro descendente. E aí, ela fica limpa. Daí, o que acontece? Quando ela chega, antes de todo o processo, quando ela chega na estação, a água bruta, você tem que pegar essa água e pôr num espectrofotômetro para ver quantas partículas tem naquela água. Você conhece o espectrofotômetro? Sim, sim. Eu vou colocar uma imagem para o pessoal ver também. Então, aí você vê quantas partículas tem naquela água.
No caso do espectrofotômetro, né, nós analisamos através de uma incisão de luz. Ela incide uma luz e ele emite, e ali você pode quantificar, né? Isso. E aí a gente tem uma tabela padronizada de quanto de sulfato de alumínio você tem que ter. Então, vamos supor, no espectrofotômetro, a turbidez, que é o tanto que essa água está turva, a turbidez deu 20. Então, você tem que pôr tanto de sulfato de alumínio. Aí deu maior, você tem que pôr mais sulfato de alumínio. Então, quanto mais sujo essa água, mais substância você tem que pôr. Entendi. Então, a gente, depois que ela saiu no descendente, aí a gente tem que fazer também de novo a leitura do espectrofotômetro, que tem que estar menor a turbidez, certo? Sim, sim. E aí você tem que ver se está encaixando com a portaria da ANA, da Agência Nacional da Água, a turbidez. Que legal. Se não tiver, você não pode liberar essa água para consumo, você tem que fazer todo o processo de novo. Que legal. Mas geralmente tá, quase sempre tá. Sim. Então, E no caso, esse sulfato, ele continua presente na água ou essas partículas vão aglomerar também, vão ser eliminadas? não, ele continua presente na água, esse E sulfato. para o organismo não tem problema. Não, porque não é uma quantidade alta. Entendi, entendi. E aí, Legal. depois que essa água saiu do último filtro, aí a gente vai fazer a adição de flúor e de cloro. Flúor, cloro e barrilha. O que é barrilha? A barrilha é um corretor de pH. Ah, claro. Porque quando você coloca o sulfato de alumínio, ela fica muito ácida, fica com pH 2, 1,5, muito ácido. Sim, sim. E você tem que colocar a barrilha para ajustar para um pH dentro da portaria da ANA, da Agência Nacional da Água, que é entre 6,5 e 7. Entendi. Então, primeiro o sulfato de alumínio, depois o cloro, o flúor e a barrilha. E aí você pode liberar água, só que você também tem que medir tudo isso, se o pH está correto, se a quantidade de flúor também você mede no espectrofotômetro está correto. Você tem que fazer naquelas plaquinhas de microbiologia se tem bactérias ou não. Tudo isso antes de água. E esse cloro ele é adicionado para desinfecção, é isso? Isso. Que legal. E esse nível também de cloro também é computado, tudo certinho? Tudo, tem o valor exato, tem que estar naquele valor. Se não tiver naquele valor, você não pode liberar. Que legal. E como é feita essa liberação? Depois dessa análise toda? Aí, então, essa água fica armazenada numa caixa d'água mesmo. E aí, tá bom, deu tudo certo, você vai lá e vai abrir o registro para mandar água para a cidade. Que legal. Que interessante. Eu já me veria tipo uma Mulher Maravilha, assim, vestida e toma água cidade. Sabe aquelas guerras que tem, assim, bem épicas e ficou todo mundo sem água e de repente você abre o registro. Eu não vou dar água para você hoje. Então, e aí tem o tratamento do poço, porque lá também tem um poço onde eu tava, na estação que eu tava. Certo. A água do poço, a gente media a turbidez, estava já sempre dentro dos parâmetros, não precisava de filtragem nem nada. Então, só adicionava flúor e um pouco de cloro também, só que bem menos do que a água que foi do Ribeirão Feijão. Sim. Então, olha, tem bem menos, né, substâncias nessa água, por isso que é tão boa. E a questão microbiológica também, quando vocês faziam a análise depois dessas águas de poço e essa outra dos rios que vinham, dá muita diferença? Você disse que tem bem menos micro-organismos, mas assim, vocês chegavam a analisar quais eram esses micro-organismos? Se era diferente? Não? Identificava os micro-organismos, mas não era na estação que eu estava, mandava para um outro laboratório. Entendi. Mas essa água do poço tinha muito menos do que a que veio do Ribeirão Feijão. Eu imagino. Gente, proteja o aquífero, por favor. Então, e a que vinha da UFSCar, do Estranhado, ela era uma água mais suja.
Então o processo era mais trabalhoso e ia mais substância química. Então essa água do SEAT é bem melhor do que a do restante da cidade. Entendi. Essa água do SEAT, ela vai para a cidade de Araci, que a Nádia conhece, para o Sim, Novo Mundo, vai sair. que legal. Gente, eu achei assim, tipo, muito legal, muito interessante. Eu também E, estava super legal. E tem os contras. hum, A filtragem russa, o que acontece? Quando a água está muito turva, quando ela está muito suja, você não consegue fazer o tratamento de água, porque o filtro não suporta. entendi. Né? Então, quando chovia, ficava com barro na água. E o que acontece? Você tinha que desligar a estação. E a cidade ficava sem água. Feio. Que loucura. E tem que fazer o quê? Uma limpeza desse filtro. Então, tem que fazer a gente faz a limpeza desses filtros 4 vezes por dia. Aí tem todo um sistema de alavanca para mandar água para lavar ele. Demora mais ou menos 1 hora a cada lavada. Então, tem essa coisa da limpeza, né? Mas quando chovia, a gente tinha que desligar a estação, porque não podia tratar. Então, todo mundo falava, nossa, eu tô sem água, olha quanta chuva. Exatamente, por causa da chuva você estava sem água. Porque aumentava muito o fluxo e ele não aguentava. A água ficava muito turva. Não era nem o Que fluxo, era coisa. sujeira de barro, essas coisas. Sim, Agora, a outra estação convencional, ela consegue tratar essa água bem turva, entendeu? sim, sim. Que E, legal, que interessante isso. então, é bom para um lugar que não chova muito, né? Agora, se for um Sim. lugar que chove sempre, tipo Amazonas, tem todo dia aquela chuva, mesmo que pouca, a água não ia conseguir ser tratada. Não, entendi. Geise, e uma questão, eu não sei se a gente consegue discutir isso, porque eu tenho um pouco conhecimento também, mas assim, o pessoal tem falado muito sobre a quantidade de hormônios presente na água, né? E sobre isso, assim, qual seria o método para fazer esse tratamento? Até algumas vezes, eu li um artigo há um tempo atrás, eu não me recordo o nome, nem onde eu li, porque faz um tempinho já, mas ele diz até mesmo da modificação do gênero nos peixes, né, por conta da quantidade de hormônios presente na água. Sim. Então, a cada tanto tempo, eu não sei se eram 3 meses, a gente tinha que mandar essa água para um laboratório em Campinas, terceirizado. E aí ele que fazia essa análise de hormônio, pesticida, metais pesados, que era uma análise Certo. complexa, né? E aí também tem aqueles parâmetros da ANA que tem que se encaixar a água. Certo. Teve até uma vez, não em relação ao hormônio, mas pesticida. Estava com muito, aí a gente descobriu que a população perto do Ribeirão Feijão estava jogando veneno nas plantações. Então, aí tem que entrar com um processo para proteger. Agora, em relação aos hormônios, eu nunca, aqui é de São Carlos, eu nunca ouvi falar que deu um valor muito elevado. Entendi. Legal, legal, interessante. Essa questão também dos metais pesados é importante a gente falar sobre isso, porque até um tempo atrás estava em alta, a biotecnologia estava tratando muito essa questão de metais pesados, né? Por conta da geração de células neoplásicas, ou seja, a iniciação de tumores num organismo, né? Meu Por TCC, conta. Foi e sobre isso? eu nem sabia que eu ia trabalhar com isso. Que legal, que Foi legal. uma população que tinha uma indústria têxtil perto de um rio e todo mundo estava ficando com câncer de estômago. E o que acontecia? A indústria estava Sim, descartando no rio que ia virar água potável. entendi. É bem interessante porque são fatores ambientais, como a Geise comentou, do pessoal tacando ali agrotóxico, pesticidas, né, no caso, e contaminando a água de uma cidade. Outra, uma indústria contaminando a água também. Então é bem legal a gente falar sobre isso, porque nós percebemos o quanto o impacto humano ali do ambiente pode ocasionar doença em muitas pessoas através da água. E é uma ação individual
que ataca o coletivo, né? Um só Exato. para muitas pessoas. Exatamente. Tudo isso. Mas eu achei super proveitoso esse nosso bate-papo. Eu adorei falar sobre isso, assim, É porque legal. nós vemos algo assim por cima, né, na faculdade e tal. A gente escuta alguma coisa na escola, nós aprendemos, visitamos também ali o tratamento de água, mas a gente não tem essa ideia geral que depois, se as pessoas se interessarem, elas podem pesquisar mais a fundo o que é cada tratamento, mas tendo uma ideia geral do contexto, tudo, a gente consegue saber o que pesquisar, né, e onde buscar. E eu achei muito legal falar sobre isso. Muito obrigada mesmo pela explicação. E é bem gostoso a gente tratar esses assuntos assim cotidianos, né? Muito obrigada, Geise, de verdade. Eu que E agradeço, porque é uma coisa também que estava muito legal. Eu gostava.